Saudações, telespectadores da TV Outro Nível, começando mais uma edição do seu podcast com Alex Ramos. E você já sabe que o nosso programa vai ao ar sempre ao meio-dia de todo sábado. E olha só quem está aqui do nosso lado. Professor, pesquisador, vindo direto de Brasília, né? Eduardo Bessa. Professor, seja bem-vindo aqui ao nosso estúdio para poder enriquecer o nosso telespectador com muito conhecimento acerca da rede biota, acerca do meio ambiente, do Cerrado Urbano Santense, enfim, seja bem-vindo. Obrigado, Alex, obrigado pelo interesse nessa conversa, pelo espaço aqui no seu podcast. Professor, nós já sabemos que o senhor é professor, pesquisador, veio de Brasília. Quais são ainda mais suas credenciais, suas formações? Claro, eu sou biólogo pela Universidade de São Paulo, fiz mestrado em zoologia e o doutorado em biologia animal, com especialização em ecologia e comportamento pela Universidade Estadual Paulista, a Unesp. Mais recentemente eu tive num pós-doutorado na Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, e sempre com esse enfoque de entender um pouco melhor como que os animais funcionam, o que eles fazem da vida deles. E o que é que eles fazem da vida deles? Um bocado de coisa, né? O problema é o que a gente não tem deixado eles fazerem. Então, em todos esses estudos, um dos aspectos que a gente tem procurado entender é como que as coisas que a gente faz economicamente para o desenvolvimento das regiões têm afetado esses animais e como que a gente poderia continuar fazendo as nossas atividades econômicas, porque a nossa vida depende delas, mas de uma forma mais respeitosa com a natureza, como que a gente poderia manter essa relação da forma mais saudável possível. Professor, o que ele trouxe aqui para Urbano Santos? Nós sabemos que não é a primeira vez que o senhor se desloca até o município. Verdade, o projeto do qual eu faço parte, então faço parte de uma rede de pesquisadores chamada Rede Biota Cerrado. Esse projeto está sendo financiado pelo Ministério de Ciência e Tecnologia a partir do CNPq, né, do Conselho Nacional de Pesquisa Científica e Tecnológica, e é composto por uma rede de mais de 40 universidades, mais de 100 cientistas espalhados, inclusive fora do Brasil, tá? No Brasil todo, inclusive gente fora no exterior, e que tem o interesse em entender um pouco mais sobre a biodiversidade do Cerrado e a preservação. A gente teve aqui em junho para conhecer um pouco melhor o ambiente, né? Uma visita de reconhecimento da área, e deve voltar nas próximas semanas para começar as coletas. Esse projeto, né, o PPBio, ele envolve aqui no Cerrado 5 projetos principais. O primeiro projeto deles, a gente quer realmente conhecer qual é a biodiversidade local. É ele que a gente vai desenvolver mais fortemente aqui em Urbano Santos e no Maranhão, porque é uma área recém-reconhecida como sendo cerrado pelo IBGE e que ainda tem muito pouca pesquisa sendo feita, né? Então a gente vem para fazer esse primeiro reconhecimento do que tem por aqui. Em seguida, nós temos um projeto sobre mudanças climáticas. O Cerrado ele só existe da forma como ele é por conta do clima que cerca ele. Se esse clima mudar, muito provavelmente a vegetação deve responder a isso também. Algumas áreas que não são cerrado devem passar a ser, outras áreas que são cerrado devem deixar de ser, e o que elas vão se tornar, né? Como que a gente poderia prever e prevenir algumas dessas mudanças. Em terceiro lugar, restauração ambiental, porque uma série de áreas de cerrado foram desmatadas e a gente gostaria de ter conhecimento para reestruturar essas áreas, restaurar essas áreas de forma que ela volte a ser um cerrado funcional. E o último projeto desses mais científicos é o projeto de manejo integrado do fogo, porque o fogo é um elemento componente do cerrado. Ele muitas vezes sai do controle e se torna um incêndio florestal, né, um incêndio natural, né, um incêndio provocado, mas em áreas naturais. Mas o fogo faz parte do bioma e ele é inclusive um elemento importante para o bioma. Como a gente pode manejar o fogo para que ele tenha essa funcionalidade no ambiente, mas não cause destruição de fato
nem para o ambiente, nem para os humanos que estão habitando ali. E aí, por último, né, um projeto que amarra todos esses é o projeto do qual eu faço parte mais especificamente de engajamento público da ciência, que é isso que a gente está fazendo aqui, né? Tomar contato com o público, tomar contato com as populações que moram nos locais onde a gente está fazendo as pesquisas, para trocar uma ideia, ou falar um pouco do que a gente está fazendo, ouvir um pouco dessa população local também, o que eles estão achando do Cerrado, como que está a relação deles com esse ambiente. Então esse é o projeto da Rede Biota Cerrado que a gente está desenvolvendo, inclusive aqui em Urbano Santos, mas em várias outras áreas do país. Agora, nesse primeiro contato que vocês tiveram, senhor, é claro, aí no meio do ano aqui em Urbano Santos, qual foi a análise, a visão que o senhor teve quando veio aqui pela primeira vez? Certamente o senhor deu uma volta aí pelos povoados para poder fazer essa análise prévia. Sim, sim. Primeiro foi muito surpreendente encontrar um cerrado como a gente encontrou aqui, né? Eu pessoalmente, a gente estava dirigindo do Piauí para cá e olhando a vegetação e falando, mas isso aqui não é cerrado, isso aqui é cocal, a gente não tem cerrado, não tem cerrado, não tem cerrado. Anoiteceu, continuamos dirigindo e tal, quando amanheceu no dia seguinte que eu olhei pela janela e falei, caramba, estamos no cerrado. Um cerrado muito peculiar, um cerrado bastante diferente do que a gente encontra lá para Goiás, lá para Brasília mesmo, onde eu tenho um contato maior com o bioma, mas ainda assim um cerrado com uma série de características típicas desse bioma. Então essa foi a primeira surpresa, uma surpresa muito grata, né? A outra foi encontrar algumas áreas aqui para o norte da cidade, né? Lá para o lado do Caçó e tal, ainda muito preservados e também com uma população local criando ali suas cabras, seus porquinhos e tal, roça de mandioca, roça de algumas outras plantas por ali, mas numa comunhão bastante legal, bastante interessante com o ambiente, sabe? Você vê as casas, as pequenas propriedades todas inseridas na paisagem, um respeito bastante grande pela paisagem que cerca, e ainda assim continuando mantendo seu estilo de vida e sua manutenção, sua vida ali no ambiente como eles estavam. Quais são as principais características do cerrado? Que eu olho a vegetação, isso aqui é cerrado, não é colocar isso como o senhor mencionou. Sim, essa predominância de árvores, árvores mesmo, né? Não palmeiras, coqueiros, como a gente vê nos cocais, elas não costumam ser muito altas, elas costumam ter uma casca bastante grossa que está justamente relacionada a essa interação com o fogo, raízes muito profundas, obviamente isso não é coisa que a gente enxerga, mas sabe que elas estão lá de qualquer forma. Esses troncos retorcidos causados ali pela acidez, pela concentração de metais no solo que acaba queimando algumas partes da planta e fazem com que elas cresçam de forma mais retorcida. É uma vegetação muito fechada até no chão, né? A gente quando vai para uma Amazônia, quando vai para uma Mata Atlântica, essa vegetação muito mais alta, de troncos retos e tal, ela causa um sombreamento que quase nunca você encontra uma vegetação fechada embaixo da copa das árvores. No cerrado a luz chega até o chão e aí cresce um monte de árvores abaixo desse estrato mais arbóreo e tal, mais alto, que a gente também torna ela uma vegetação mais fechada, daí o nome dela em espanhol, né, de cerrado, como se tivesse uma vegetação fechada nesse sentido. E também muito marcada por duas estações do ano bem características, a que a gente agora está terminando, né, a estação seca aqui na região, nas próximas semanas a gente deve ter as primeiras chuvas, em contraste com a estação chuvosa, que vai se intensificar lá para fevereiro e tal, quando a gente tem muito mais chuva, muito mais umidade e as temperaturas são sempre mais altas, mas essa intercalamento entre a estação chuvosa e a estação seca são muito típicos do Cerrado. E quais são os animais que predominam nessa região, né, de Cerrado? Eu vou tentar não puxar a sardinha para minha brasa, porque eu sempre penso primeiro nos peixes, né? A gente tem outra característica interessante do Cerrado, é ser conhecido como o grande berço das águas. Como boa parte do Cerrado está no alto do Planalto Central, a gente tem a nascente das principais bacias da América do Sul no Cerrado. Então vários rios da bacia do Amazonas estão no Cerrado, especialmente Araguaia, Tocantins. Vários rios do São Francisco estão no Cerrado também, inclusive o próprio São Francisco, boa parte dele.
E vários rios da Bacia do Prata também nascem no meio do cerrado. Em todo caso, assim, a gente pensando em animais terrestres, né, saindo dos meus peixinhos lá que eu tenho tanta afeição, a gente sempre acha muito característico um lobo-guará, um tamanduá, algumas espécies de tatu são bem típicas do cerrado também. Entre as aves a gente pode falar bastante do carcará, pode falar das siriemas, das emas mesmo, pensando uma quantidade bastante grande de répteis que se dá muito bem nesse clima mais árido, mais seco, né? Então vários calangos, várias serpentes também são típicas aí do cerrado. E se a gente passar para os insetos, a gente vai pensar sempre nas cigarras que voltam a cantar daqui a pouco. Os cupins são engenheiros de ecossistema, transformam muito o cerrado, seja decompondo as folhas que caíram, né, uma vegetação que perde as folhas numa época do ano, na maioria das espécies vegetais, e essa folha vai servir de adubo para readubar um solo que normalmente é muito pobre em matéria orgânica, porque quando a chuva chega ela leva esses nutrientes lá para baixo, e esse adubo é recomposto todos os anos por decompositores como os cupins que fragmentam essas folhas e vão deixar na forma de adubo ali na superfície. Tá? Então tem uma série de animais aí bem típicos do cerrado que são interessantes. Aí estamos batendo um papo aqui com o professor, pesquisador Eduardo Bessa. Estamos recebendo ele aqui no nosso estúdio para mais essa edição enriquecedora do nosso podcast com Alex Ramos. E aí vamos ao nosso primeiro bloco de intervalo comercial. Black Gigante Paraíba, estoque preparado, lojas abastecidas, é a maior Black de todos os tempos. Samsung Galaxy A06 128GB, R$ 89,90 mensais. Samsung Galaxy A05s 128GB, R$ 99,90 mensais. Samsung Galaxy A15 128GB, R$ 129,90 mensais. Estas e outras centenas de ofertas em até 10 vezes sem juros, só na Black Gigante Paraíba. Ir ao seu dentista a cada 6 meses é muito importante para a sua saúde bucal. Em Urbano Santos, conte com o Dr. Henrique Reis, há 26 anos cuidando do seu sorriso. Uma equipe comprometida em entregar resultados ao seu tratamento, proporcionando uma experiência confortável e atendimento individualizado. Aqui nós tratamos o ser humano como único, com amor e dedicação ao que nos propomos fazer. Cuidar de você. Essa é a nossa missão. Atenção papai e mamãe, leve a criançada para se divertir na Praça do Farol, com várias modalidades de brinquedos, cama elástica, motinha elétrica, parque do Mickey, tobogã, tiro-alvo e muito mais. Funcionando de domingo a domingo a partir das 18 horas. Muito bem, estamos de volta, retornando aqui para o podcast com Alex Ramos e recebendo o professor e pesquisador Eduardo Bessa. Professor, como é que está a situação aqui do meio ambiente em Urbano Santos, né? Cerrado, os rios, as matas ciliares, enfim? Claro. Alex, o Cerrado como um todo está passando por uma série de pressões. A opinião pública internacional tem uma preocupação muito grande com o meio ambiente brasileiro, dada a visibilidade que algumas paisagens têm no Brasil, mas essa preocupação é muito mal distribuída pelo Brasil. Essa opinião pública está sempre super preocupada com a Amazônia e eles têm razão de estarem preocupados, né? É um bioma super importante. Mas existem outros biomas no Brasil que também estão sofrendo ameaças e que merecem a atenção do público, inclusive a atenção da opinião pública internacional. O Cerrado é o segundo maior bioma brasileiro, ele ocupa todo o Brasil central, aí, desde o norte do Paraná até aqui no Maranhão, alguns fragmentos até em Roraima, Pará e tal, desde oeste da Bahia até o Mato Grosso do Sul, até uma porção do Paraguai ali. Então é um bioma muito amplo, muito espalhado pelo Brasil como um todo, só que é um bioma que sofreu muito mais devastação do que, por exemplo, a Amazônia em si,
por conta da expansão da fronteira agrícola que agora começa a chegar aqui no nosso estado, né, aqui no Maranhão. O cerrado, por ser uma vegetação mais permeável, não ter árvores tão frondosas quanto a Amazônia, conseguir muitas regiões de gramíneas mesmo, que já facilitam a entrada de pecuária, muitas regiões com árvores mais baixas que facilitam o desmatamento ali para a introdução de cultivos, levou a uma expansão da fronteira agrícola muito mais acentuada, muito mais rápida do que outras regiões do país. Por conta disso, né, dessa perda de cobertura vegetal e por conta da diversidade biológica que a gente tem no Cerrado, o Cerrado é a savana mais biodiversa do planeta. A gente sempre vê, por exemplo, a savana africana com leão, girafa, elefante. Nós temos mais espécies de seres vivos no Cerrado do que, por exemplo, nessas savanas africanas, a qual a gente conhece muito melhor às vezes, né? Se você perguntar para uma criança para dizer um bicho, é muito mais fácil ela falar em elefante, em leão, coisa do tipo, do que falar exatamente um tamanduá, né, uma anta, uma capivara, alguma coisa assim, muito mais próximo da nossa realidade, tá? Então, nesse sentido, há um interesse na preservação do Cerrado, especialmente à medida que ele ganhou o título de hotspot da biodiversidade mundial. Esse título de hotspot, né, de ponto quente da biodiversidade mundial, ele equilibra esses dois fatores: valor pela sua biodiversidade e devastação por conta da perda dessa biodiversidade também, trazendo investimento, trazendo um olhar mais carinhoso para essas paisagens. Hoje, no Cerrado como um todo, a gente tem esse problema da expansão da fronteira agrícola e também da urbanização. Temos uma série de cidades que estão localizadas no Cerrado, e ainda o problema da mineração, que também é uma atividade bastante desgastante para o Cerrado em diferentes locais, tá? Não necessariamente só aqui em Urbano Santos. Mais especificamente na região, essa fronteira agrícola se manifestou primeiramente na forma de silvicultura, né? A gente tem uma série de plantações, por exemplo, de eucalipto aqui na região, por conta da instalação de algumas indústrias relacionadas aí à produção de madeira, de celulose, coisa do tipo. Mas mais recentemente essa fronteira agrícola que está se expandindo está chegando também com o cultivo de soja aqui na região, né? Então grandes monoculturas aí, extensões bastante grandes com soja plantada, uma espécie só, e isso comparado com a biodiversidade que se tinha antes é bastante traumático. Isso coloca Urbano Santos num panorama, né, num cenário que a gente tem se preocupado bastante no Brasil, que é a questão da região do Matopiba, como ficou conhecido. Matopiba por causa das siglas dos estados mesmo. Então Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia formam esse polígono em que o Cerrado era muito bem preservado até pouco tempo atrás, e por conta da expansão da fronteira agrícola está se perdendo essa vegetação, e isso vocês estão observando aqui em Urbano Santos a olhos vistos, nas cercanias da cidade e tal, no trajeto, no fluxo pelas rodovias. O que antes era cerrado agora está se tornando outro tipo de produção ali, de plantação. Tem como fazer esse equilíbrio de forma sustentável entre o meio ambiente, os recursos naturais, também essa produção de eucalipto, de soja, que aí já envolve também a parte econômica. Como equilibrar tudo isso? Claro. Essa não é a resposta simples, né? Se fosse, a gente já estaria resolvendo essa problemática toda, mas o fato é o seguinte: o modelo econômico que a gente vive, com essa questão de um lucro a qualquer preço, ele realmente não abre espaço para outras formas de produção ou formas menos, seja impactantes, seja caras mesmo de produção. Toda vez que você inventa uma forma nova de produzir, essa forma não é barata, ela não é simples, é ter que reaprender as coisas. Ontem a gente conversava sobre isso, né? Aprender é sempre uma coisa valiosa, é sempre uma coisa interessante, mas é sim sempre uma coisa trabalhosa. E quando sua atividade econômica depende de um aprendizado novo, de uma mudança de técnica, às vezes isso representa também uma perda de lucro.
E nem todo empresário está disposto a essa perda de lucro imediata, mesmo que ela represente um ganho de lucro em durabilidade, em sustentabilidade, em extensão. Então, com o modelo tradicional que a gente tem de produção agrícola, de produção econômica atual, não há muito espaço para essa manobra e essa mudança de forma de produção que seja mais sustentável também. A questão é que, do jeito como a gente vem fazendo, a gente tem perdido muito capacidade produtiva e vai perder ainda mais. Então, mesmo o produtor que não está muito disposto a pensar de uma forma diferente vai se ver compelido daqui para frente a fazer isso, porque a forma como ele produzia simplesmente não vai funcionar mais. Nós vimos esse ano, por exemplo, as mudanças climáticas levando a inundações que afetaram muitos produtores no sul do Brasil, a ponto da gente ter inflação aí no arroz, ou uma manobra política bastante grande para evitar uma inflação maior no arroz, por exemplo, que é muito plantado lá no Rio Grande do Sul. E eu suponho que coisas parecidas vão acontecer cada vez mais, inclusive na região do Cerrado, nos forçando a repensar essa forma de produzir e essa forma de lucrar. Já tem a pergunta dele. Aqui ele participa. Nosso podcast é um pouquinho diferente. Nosso cinegrafista já tem a pergunta aí? Ele não pensou, mas ele já sabe que ele tem que participar. Pensei na pergunta para fazer o professor. Vamos ver. Já tem mais um tempinho aí para a gente ir para o nosso segundo bloco comercial. Tudo tranquilo, né, professor? Podemos prosseguir naturalmente. Podemos, claro. Professor, e o senhor também está fazendo visitas em alguns colégios, abordando também a mesma temática. Os alunos, eles têm muitos questionamentos, ficam mais atentos, curiosos. Como é que é a reação deles quando o senhor começa a explanar a situação aqui no meio ambiente do Cerrado Urbano Santense? Vai pensando na pergunta aí. É isso, Alex. Como eu contei para você, a parte que eu participo mais intensamente desse projeto visa a engajar o público das regiões serratenses aí com a conservação desse bioma. Então faz parte desse processo estar junto com crianças, adolescentes, adultos, com toda a comunidade que mora nessas regiões, para trocar um pouco de ideia com esse público. Nessa vinda aqui para Urbano Santos, o que está em questão nesse momento é um projeto que a gente recebeu financiamento também para a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Essa semana oficialmente ela aconteceu ali no meio de outubro, já tem algumas semanas, mas até por conta da questão da eleição, da articulação toda política aqui na região, o grupo que está encabeçando isso aqui em Urbano Santos achou por bem deixar um pouquinho mais para frente. A gente foi aprovado ali pelo órgão financiador e estão acontecendo as ações agora. Então essas ações culminaram ali naquele espaço ao lado da Igreja Matriz, com a apresentação de uma série de trabalhos dos estudantes da região. Eles estão bastante envolvidos com essa atividade e trouxeram um pouco para a gente essa visão dos adolescentes da região sobre a vegetação e a natureza aqui ao redor. Seja na forma de obras artísticas, né, de pinturas, como simulações de xilogravuras, seja na forma de literatura de cordel, seja na forma de projetos de pesquisa para os alunos mais velhos ali e tal. Então eles produziram bastante conhecimento, tiveram a oportunidade de colocar um pouco as impressões próprias deles a respeito desse bioma, e a realidade regional também foi retratada através desses trabalhos lá nessa praça. A gente também teve a oportunidade de ver alguns expositores mostrando produtos feitos com a biodiversidade local. Então o doce de Buriti, que vocês já estão acostumados, algumas outras compotas, doces feitos aqui na região, mostrando que dá sim para você produzir, dá sim para você extrair recursos naturais, se sustentar a partir disso sem um efeito muito agressivo sobre a natureza. Essa relação com os adolescentes, com os jovens aqui da região tem sido muito positiva. Eu estive no campo com eles esses dias ali, vendo uma região de cerrado, e uma coisa muito legal é você enxergar nos olhos deles
uma ressignificação do ambiente, sabe? Você vê que eles estão enxergando o Cerrado de um outro jeito a partir do que o professor deles, o Demerval, que esteve com a gente no campo, contou, do que eu contei ali também, e de repente parece que eles estão enxergando mais cores no Cerrado do que eles estavam vendo antes ali, né? Aquilo que era um mato torto, seco ali, castigado e tal pela seca, ganhou um significado novo ali, eu fiquei com essa impressão. E aí, meu nobre cinegrafista Jamil Santos, já tem a pergunta aí? Próximo bloco. Próximo bloco. Vai, tá articulando bem a pergunta aí. E já também tem a ligação, hein? Aqui a gente pega o celular do nosso convidado, do nosso entrevistado, e liga para alguém. Beleza. Aí, no caso, o professor que vai escolher a pessoa para a gente bater um papo. Vamos aqui a mais um intervalo comercial, que a gente segue batendo um papo aqui no nosso podcast com Alex Ramos, com o professor e pesquisador Eduardo Bessa. Mas antes, aproveitar e mandar um abraço ao Gustavo, né? Tá inclusive acompanhando também esse projeto aqui, o professor. Ele é lá da Secretaria de Meio Ambiente aqui do município de Urbano Santos. Muito capaz, por sinal. Já a gente volta. Chegou em Urbano Santos do Carmo Eletro, a mais nova loja em móveis e eletrodomésticos da cidade. Só aqui você tem vários motivos para comprar móveis para sua casa. Produtos de qualidade, preços de fábrica e aquele prazo jamais visto. Entrega e montagem grátis. Visite nossa loja e confira as novidades do Carmo Eletro, sempre ao seu lado. Em São Benedito do Rio Preto e agora em Urbano Santos. Já imaginou dar vida aos seus planos? Com a JR Crédito isso é possível. Aqui você tem essa oportunidade. Oferecemos soluções financeiras personalizadas para você conquistar os seus sonhos. Um empréstimo para a sua casa, um investimento nos estudos e muito mais. Nossos especialistas estão prontos para te ajudar com as melhores condições. Vem conhecer a JR Crédito. Estamos localizados na Avenida Zeca Costa, centro de Urbano Santos. Eu te indico a Farmácia Cafarma, porque aqui tem o melhor preço e atendimento de qualidade. Você encontra tudo o que você precisa para a sua saúde e bem-estar, como medicamentos, produtos infantis, produtos de beleza e uma linha completa de suplementos. Claro que te indico vir aqui na Farmácia Cafarma, pois aqui você encontrará os melhores preços da cidade e vai amar nossas promoções semanais. Eu te indico a Farmácia Cafarma, uma farmácia bem localizada, confortável e de livre acesso. Então vem pra Cafarma, a marca da saúde. De volta com o nosso terceiro e último bloco, recebendo aqui no podcast com o Alex Ramos, professor e pesquisador Eduardo Bessa. Tá na hora. Hora de quê? Do telefonema. Vamos aqui pegar o telefone do professor e aí ele vai ligar para alguém. Para quem é, professor? Quer ligar aqui? Vamos telefonar para Cristiane Parente. Cristiane é uma jornalista lá de Brasília. Ela está trabalhando com qualidade da informação, desinformação. Vamos botar aqui no Viva Voz. Esse é a Cristiane. Aqui o volume. Olá, boa tarde, minha nobre Cristiane. Olá, boa tarde. Estranhou a voz? Tá diferente da do professor? Tá diferente do professor. Tô sabendo que não é o Bessa que está falando. Mestre, olha aí, é outro nível, viu? Bessa. Ô, Cristiane, nós estamos gravando aqui o nosso podcast, né, com o professor Eduardo Bessa. E aí aqui no nosso quadro a gente tem a participação de alguém, né, do convívio social dele, profissional, que possa participar do programa. E ele disse, vamos ligar para a Cristiane. Tá ouvindo? Dê um alôzinho aí, professor, que ela tá... Oi, Cris. Te coloquei nesse apuro. É que eu tô aqui no subsolo da faculdade. Ah, tá com a conexão um pouco ruim aí, Tá né? aqui no subsolo da faculdade como da Universidade de Brasília. É, tá meio cortado mesmo, acho, por causa do lugar aí. Tá uma conexão ruim aqui, né? Tranquilo. E aí, é uma pergunta para ela. Aí a professora tá no subsolo, né, da Aqui, só um pouquinho. Brasília. Peraí. Conexão Deixa eu ver se melhora.
Só um pouquinho, pera lá. Deixa eu ver se melhora aqui um pouquinho. E Urbano Santos falando direto. Melhorou um pouquinho? Ah, tá excelente agora. Isso, é porque eu tô num evento. Pronto, tá melhor agora? Melhorou bastante. Queria que a senhora falasse acerca dessa relação da senhora com o professor, o pesquisador aqui, Eduardo Bessa, e o trabalho que vocês desenvolvem, né? Acerca do Cerrado, da Rede Biota, enfim, fique à vontade. Então, eu e o professor Bessa temos uma grande parceria em defesa da conservação, da preservação do Cerrado, porque afinal de contas a universidade, aliás eu estou na universidade, esse ruído que vocês estão ouvindo aqui ao fundo é justamente a universidade viva, os estudantes aqui comemorando os 20 anos do Laboratório de Publicidade e Propaganda aqui da Universidade de Brasília, né? Nós dois temos uma parceria muito bacana, com uma rede de pesquisadores, que é a Rede Biota Cerrado, que congrega mais de 100 pesquisadores pelo Brasil, em mais de 40 instituições nacionais e também internacionais, que percebem a importância do Cerrado, não só para o Brasil, mas para o mundo também. O Cerrado é a savana mais rica, mais biodiversa do mundo, que tem a maior biodiversidade do mundo, é o segundo maior bioma do Brasil e da América do Sul. Então, ele tem uma importância fundamental, e por isso eu e o Bessa, a gente sempre muito preocupados em relação a essa importância do Cerrado, a gente está sempre buscando formas de envolver a sociedade, de pensar no engajamento público da sociedade com o Cerrado, mas não pensando em levar conhecimento, não. A gente pensa em engajar o público, porque a sociedade, ela sabe também, ela conhece o Cerrado, cada pessoa no seu território, com a sua vivência, ela pode contribuir também com essa defesa, com essa conservação do Cerrado. E eu acho que é isso que a gente tem que fazer, juntar forças para defender e conservar o nosso Cerrado. Pronto. Estamos com um discurso bem afinado, Cris. Está bem afinado. Foi basicamente isso aí também que ele falou aqui pra gente. E eu vi que vocês estão no caminho certo, bem alinhados, bem afinados, como falou aqui o professor. Obrigado, viu, professor? Eu vou passar aqui o telefone para a senhora falar rapidamente aqui com ele, para a gente dar continuidade aqui ao nosso podcast com Alex Ramos pelo YouTube. Maravilha! Obrigado, Cris. Obrigado pela participação especial aqui. A gente volta a se falar mais tarde. Um abraço, boa atividade aí para você. Um abraço. É uma experiência diferente, né, professor? É, sim. Agora é a vez dele. Segue, Jamilson Santos. Nossa pergunta para o nosso professor e pesquisador, conhecimento vasto. Boa tarde, professor. Boa tarde, sobre o Cerrado, quais as principais ameaças para o Cerrado, para a biodiversidade? Ótima pergunta, Jamilson. A gente falava agora há pouco, né, dessa questão da fronteira agrícola, dessa questão da urbanização, mas eu não posso deixar de falar da importância do fogo para o Cerrado. Ao passo que o fogo é um elemento componente do Cerrado, né, ele inclusive ajuda a estruturar, se a gente excluir o fogo de algumas áreas do Cerrado, ele sofre uma transformação radical, muda bastante de aparência e tal. Assume uma conformação mais florestal e tal, que ocorre em outras áreas do Cerrado, mas que não era exatamente o que a gente esperava naquela região ali. Tá? Então o fogo é um elemento que faz parte inclusive da evolução, ele selecionou árvores com cascas grossas, sementes que às vezes dependem do próprio fogo para poder eclodir, germinar e recomeçar esse ciclo de vida do Cerrado. Então o fogo é um elemento componente do Cerrado, ele é parte do Cerrado. No entanto, como eu falei para vocês agora há pouco, o Cerrado tem caracteristicamente uma época seca bastante extensa, bastante duradoura e muita perda de matéria vegetal, principalmente as folhas das grandes árvores caem, né, durante a seca, para reduzir ali um pouco o estresse fisiológico, né, a dependência, a falta de água e tal. No entanto, esse combustível todo, essas gramíneas secas, essas folhas secas que estão no chão, elas se transformam num combustível muito eficiente ali no Cerrado, e se no auge do acúmulo desse combustível o fogo vem, a gente tem um fogo muito mais intenso do que a vegetação está preparada para suportar.
né? Então o fogo faz sim parte do cerrado, mas esses incêndios florestais, esses incêndios de áreas naturais que eventualmente ocorrem, né, e que têm ocorrido com cada vez mais frequência e intensidade no cerrado, isso tem se tornado uma nova ameaça e uma ameaça bastante grave. Nós tivemos dias em que o Brasil como um todo sofreu com essa questão das queimadas, sejam na Amazônia, seja em São Paulo e tal, a fumaça invadindo, e essa fumaça muito particulada, muito cheia de substâncias tóxicas ali, é extremamente prejudicial para a nossa saúde, que estamos na cidade lá longe do cerrado, que estamos relativamente protegidos. Imagina para a fauna e a flora locais, né? Os animais estão ali, os maiores que ainda têm um pouco mais de chance se deslocam e fogem quando conseguem, né? Mas vários animais menores acabam morrendo queimados ali, e aí por conta da falta deles, animais maiores deixam de ter recursos para sobreviver, acabam morrendo de fome depois. Então o desmatamento, que era muito alto na Amazônia, com o foco da atenção mundial, despencou na Amazônia e subiu no Cerrado, mas também as queimadas têm sido um outro mecanismo, porque o desmatamento ele envolve você colocar ali, que sejam madeireiros, que sejam tratores com correntes e tal, para desmatar. É um processo relativamente lento. O fogo, você ateou fogo e saiu de lá, você está protegido da lei, né? Se não foi flagrado exatamente ali naquele momento, você está relativamente protegido, mas causa uma devastação ainda maior. Lembrando que o Brasil é um dos maiores produtores de gases de efeito estufa, não por conta de queima de combustível fóssil, como ocorre, por exemplo, com China e Estados Unidos, mas por conta de queima de vegetação natural, que além de liberar muito gás carbônico na atmosfera, ainda corta uma outra face dessa moeda, que é a fotossíntese, que fixa gás carbônico para as plantas e tira ele da atmosfera. Então não só você está jogando gás carbônico na atmosfera, como está cortando o link de puxar esse gás carbônico de volta para a vegetação. É duplamente pernicioso, duplamente perigoso isso. Professor, ainda tem como ou tem tempo de reverter essa situação dramática do efeito estufa, enfim, que o senhor mencionou, em relação ao nosso planeta? Porque o máximo que a gente pode fazer é amenizar essa ameaça aí que já vem acontecendo há um bom tempinho. Sim, sim. Olha, os cientistas estão sendo tão surpreendidos quanto boa parte da comunidade, né? Ao passo que a gente vinha por muito tempo sendo acusado de estarmos exagerando, errando gravemente nas nossas projeções do que ia acontecer com o clima. Esse ano especialmente tem mostrado pra gente, 2024 tem mostrado pra gente que nós cientistas estávamos errando sim nos cálculos de projeção climática que a gente estava fazendo, só que a gente estava errando para baixo. Então essas mudanças que a gente está vendo acontecer, que por muito tempo a gente veio falando, olha, não vamos fazer isso porque senão o urso polar lá na Antártica, e basicamente o que a sociedade respondeu pra gente foi, eu sinto muito, urso polar lá, né, e tal, farinha pouca, meu pirão primeiro, azar do ursinho polar, né? E nos anos 90, nos anos 2000, a gente mudou um pouco esse discurso para falar, olha só, as gerações futuras, seus netos e tal, e basicamente o que a sociedade respondeu pra gente eu sinto muito, farinha pouca, meu pirão primeiro, meus netos nem sei onde que eles vão estar, se vão ter, se vou ter netos, coisas do tipo. Então eles depois tentam se virar com isso. Na verdade, a gente desde o começo deveria estar falando em você daqui a pouco vai estar pagando por isso. E o que a gente tem passado esse ano, né, esses problemas com queimada, com inundações mais para o sul do Brasil e tal, a falta d'água nos rios aqui na Amazônia e tal, essa seca histórica que a gente tem visto, está mostrando pra gente que não tem urso polar, não tem netinho, o que a gente está falando são de problemas reais que estão acontecendo agora. Então não é farinha pouca, meu pirão primeiro, é o seu pirão que está em jogo agora, tá? Os cientistas falam muito em pontos de não retorno, que seriam momentos em que os ciclos naturais da Terra seriam tão prejudicados que a gente já não consegue restabelecer um equilíbrio como ele era antes. Agora eu vou falar um pouco da opinião do Eduardo Bessa acerca, uma opinião informada, mas que é uma opinião pessoal,
tá? Eu acredito que alguns desses pontos de não retorno já foram ultrapassados. Nós já mudamos alguns aspectos do planeta no nível que a gente não vai conseguir voltar atrás. Exemplifique. Por exemplo, acidificação de oceano, por exemplo, essas mudanças climáticas mais graves, eu acho que tem coisa aí que a gente não vai conseguir voltar ao que era antes, principalmente porque o que a gente fez é o seguinte, a gente foi lá no subsolo do planeta, tirou o carbono que estava estocado lá na forma de petróleo e jogou para a atmosfera. Mesmo que você refloreste muito do planeta, a gente não vai conseguir pegar esse carbono e socar debaixo da terra outra vez. Então esse carbono vai ter que ficar aqui do lado de fora em algum lugar, seja na forma de floresta, que a gente dependeria de reflorestar uma área muito grande do planeta e perder a área de produção agrícola, seja de algum outro jeito que a gente pensar, fazer tijolo, fazer casa usando carbono, alguma coisa assim. Mas o carbono não volta para baixo da terra. Então o ganho de temperatura que a gente alcançou, algumas coisas decorrentes desse ganho de temperatura, a gente não vai conseguir reverter. No entanto, a gente tem uma vida muito mais plástica e uma tecnologia muito mais eficiente do que a gente pensa, no geral, né? Novos desenvolvimentos tecnológicos podem manter a viabilidade da vida humana na Terra, porque, gente, isso é uma coisa muito importante. A gente não está falando da vida na Terra, a vida na Terra vai acabar. Não, a vida na Terra não vai acabar. Nós já passamos por eventos de extinção em massa, eventos de perda de biodiversidade muito maiores do que a gente está passando agora. Por exemplo, a queda lá do asteroide, que dizimou os dinossauros, um vulcanismo muito forte, que mudou também muito a vida na Terra, mas em todos eles a vida continuou existindo, ela só deixou completamente de ser parecida com o que havia antes. O que a gente tem que se preocupar é com a manutenção da nossa vida na Terra. A vida como um todo ela vai continuar existindo, nem que seja com, sei lá, barata, rato, né? Alguma coisa vai sobrar ali, tá? A pergunta é se a gente vai estar entre essa alguma coisa que vai sobrar. Nós temos inteligência, tecnologia e bom senso, talvez, o suficiente para contornar essa situação toda, inclusive sabendo que alguns pontos a gente ultrapassou. A vida não vai voltar a ser como ela era 100 anos atrás, 50 anos atrás, mas vai ser um novo normal, um pouquinho diferente, mas que a gente vai se adaptar a viver nele também, tá? Essa é a minha esperança, é um realismo esperançoso, vamos chamar assim, né? Não é nem um catastrofismo, pronto, acabou tudo, já era, não tem mais como voltar atrás, mas não dá para tampar o sol com a peneira, temos que ser realistas, a gente já ultrapassou alguns pontos desses de não retorno, mas eu acho que a gente tem plena condição de mudar ainda e de usar a tecnologia, usar a nossa inteligência a nosso favor. Muito conhecimento, né? Pena que o nosso tempo acabou. Vamos lá, finalizar aqui o nosso podcast deste sábado. Professor, deixe as suas considerações finais e já agradecer novamente ter aberto um espaço na sua agenda, né? Está vindo lá de Brasília, ele faz parte da Rede Biota, estudando Cerrado, já em Urbano Santos, segunda vez visitando o município, trazendo muito conhecimento acerca dessas pesquisas, e você aí, tenho certeza, que pode enriquecer ainda mais o seu conhecimento. Você estudante, você papai, você vovó, professor, enfim. Nosso programa também é fonte de inspiração e de conhecimento. Suas considerações finais, professor. Obrigado pelo espaço novamente, Alex. Eu acho que o principal da gente ter em mente é isso. A gente vai precisar mudar a forma como a gente vive. Isso não é uma coisa ruim, né? A gente aprende a se virar com o que tem, mas uma reconexão com a natureza, uma religare, né? uma religação com a natureza, uma reconstrução desse nosso vínculo intrínseco com a natureza é muito importante. A gente, vivendo dentro da cidade, às vezes se esquece desses pequenos prazeres de um banho de cachoeira, um banho de rio, uma praia que seja, de passar um dia ali no mato e tal, fazer um piquenique, alguma coisa assim. É muito gostoso poder fazer isso
E eu convido vocês a experimentar um pouco disso também e reconstruir essa conexão de vocês com a natureza. Isso aí. Voltando ao final do programa, não esqueça, vai no YouTube, seu joinha, seu like, ative o sino para todas as notificações. Um grande abraço e até a próxima edição do podcast com Alex Ramos, sempre aos sábados e ao meio-dia. Grande abraço.